Olá, estamos de volta aí com o nosso vídeo de Projeto Integrador. Vamos começar agora a nossa videoaula 2. Eu sou Humberto Vilela e vamos continuar com nossas videoaulas. Nessa videoaula 2, a gente vai compreender os elementos que constituem o termo de abertura do projeto, ou Project Charter, se você preferir melhor. Bom, o tema agora, o negócio começa, hein? Agora está começando, eu construí o planejamento. O termo de abertura do projeto, ele é um documento que oficializa a existência do projeto. Então, é o primeiro documento que a gente deve produzir quando a gente percebe aquela necessidade da nossa videoaula 1. Então, nessa videoaula, nós vamos trabalhar os elementos que compõem, que constituem o termo de abertura do projeto. É claro que esse termo de abertura do projeto, ele deve ser escrito pelo iniciador ou pelo patrocinador, também chamado de sponsor. Bom, esse patrocinador é a maior autoridade no projeto e ele é quem define o que ele quer e o que ele não quer no projeto. Ok? Então, nesse caso, o gestor do projeto, ele é desejável que ele participe disso, desse termo de abertura, ajudando ao patrocinador, falando o que é possível entregar. Vocês vão ver. Você vai ver e entender já por que eu estou falando isso. Mas quem deve redigir pode ser, por exemplo, o governo, quando ele resolve licitar ou criar algum projeto e falar o que ele quer, o que ele não quer. Às vezes, geralmente, fala o que ele quer, né? E já define exatamente o que ele quer, como um produto, serviço, resultado do projeto, quanto vai custar aquele projeto, e aí ele já define tudo o que ele quer e o que é esperado pelo produto, serviço, resultado do projeto. Se você está empreendendo, nesse caso, de certa forma, você está legislando causa própria. Quer dizer, você mesmo é que vai elaborar o projeto que ou você vai gerir ou que você vai terceirizar para alguém. Se você está empreendendo, provavelmente você que vai elaborar esse termo de abertura. Mas é interessante inserir mais alguém, né, um especialista na área em que você está construindo esse projeto. Por exemplo, se é sobre sistema de informação, se é a área de tecnologia da informação, e se a pessoa não for da área de tecnologia da informação, é interessante contar com um profissional de tecnologia da informação que conheça o negócio para saber se é viável construir aquilo dentro daquele prazo, dentro daquele valor, e se aquele produto é viável, factível dentro do esperado ou não. Ok? Vamos então conhecer o nosso termo de abertura do projeto. O termo de abertura do projeto é o reconhecimento formal de que nós temos esse projeto. Ele deve responder algumas questões, como qual o motivo para a realização desse projeto? Que é óbvio para a gente de que eu preciso saber qual que é o objetivo desse projeto. Esse projeto vai beneficiar quem? Quer dizer, como que ele vai ajudar a organização a atingir seus objetivos? Qual é o produto, serviço resultante desse projeto? Quais são as premissas e restrições? Calma, não precisa preocupar com isso agora. Nós vamos destrinchar isso ainda nessa videoaula. O que são premissas e o que são restrições do projeto. Quais são os riscos para desenvolver esse projeto? Isso é muito importante. Não basta só ter uma ideia. É aquilo que eu disse, a gente precisa planejar e identificar quais são os riscos nesse momento, mais preliminares como preliminares, em alto nível. Quer dizer, a gente não vai detalhar muito, mas quais são os principais riscos que podem afetar e comprometer esse projeto. Agora, é sempre bom a gente entender que o projeto surge em resposta a um problema. E esse problema, eu acredito que você já deve ter percebido que esse problema pode ser bom ou ruim. Resolução de um problema, por exemplo, uma demanda enorme que a organização está passando é desenvolver um projeto para resolver esse problema, desenvolver novas unidades de negócio. Oh, que ótimo. Isso é um problema bom. Agora, o problema é quando você tem um excelente produto, vamos supor que não está vendendo e não atendendo a necessidade esperada. Então, a expectativa de comercialização. Então, às vezes precisa desenvolver um projeto para identificar qual é o problema. Então, quer dizer, o problema pode ser bom ou ruim. Então, ao final, vamos conhecer o nosso termo de abertura do projeto. É claro que se você percorrer por outras bibliografias, vai encontrar alguns mais detalhados, outros menos detalhados, mas há algumas informações que não podem faltar em hipótese alguma no nosso projeto, nosso termo de abertura do projeto. Essas são algumas. São o que eu considero, e alguns autores concordam, como você está vendo aí, que são elementos
essenciais para o desenvolvimento de um documento, de um projeto, primeiro documento do projeto, que é o nome do projeto, a finalidade ou justificativa para empreender nesse projeto, a descrição do projeto. Calma, eu vou explicar tudo ainda nessa videoaula. Calma aí, vamos só identificar primeiro quais são os elementos, depois entender cada um. Quais são os objetivos e metas usando essa expressão SMART, as premissas e restrições, os principais riscos, o orçamento do projeto, o cronograma também em nível mais alto, em nível mais macro, porque o cronograma tem muitos detalhes, mas em nível mais macro, de principais entregas, quem é o gestor do projeto e quem é o aprovador e a data disso. Quer dizer, isso gera, esse termo de abertura do projeto, ele está alinhado com, no ponto de vista na área de sistemas, que seria como se fosse um elemento, um documento importante. Para ajudar na construção disso, é o diagrama de caso de uso, por exemplo, da engenharia, usar na engenharia de software, na UML, porque ele mostra as principais funcionalidades do sistema. Então, nesse caso, o termo de abertura do projeto, ele não vai nos auxiliar mostrando quais são os elementos principais para que a gente possa conduzir e iniciar esse projeto. Bom, sobre o nosso termo de abertura do projeto, nessa parte agora, então nós temos o nome do projeto. O nome do projeto pode ser o nome real, pode ser a viagem dos sonhos, pode ser a viagem a tal lugar, ou pode ser um código. Muitas vezes algumas organizações utilizam alguns nomes fictícios ou codificados para evitar de tornar isso público. Se essa informação sair, porque na competição que vive o mercado, muitas vezes utiliza-se um código, um esquema, um nome fictício para questões de marketing, de estratégia, para não, se der algum problema no projeto, ou então para não soltar a mensagem do que é o projeto antes do produto vir à tona e ser comercializado, ou para a concorrência não descobrir, enfim, ele não vai ficar pensando muito em quais são os elementos para que torne um nome oculto. O importante que você entenda é que todo projeto tem um nome. E esse nome, quem vai definir é o patrocinador, ou o grupo, ou o iniciador, quem está escrevendo esse termo de abertura do projeto. A descrição do projeto, que apresenta o detalhamento de alto nível quer dizer, a informação ela não pode ser vaga demais, mas também não precisa ser específica demais. Quer dizer, ela deve incluir as principais tarefas. Lembra do diagrama de caso de uso, como eu disse? Quer dizer, as principais funcionalidades, por exemplo, do sistema. Os elementos de trabalho ou fase. A finalidade ou justificativa do projeto. Quer dizer, por que esse projeto está existindo? Quer dizer, qual que é a necessidade justificativa que levou ao desenvolvimento desse projeto? Porque a empresa quer aumentar a sua visibilidade no mercado. A empresa quer comercializar, então quer resolver uma lacuna, um problema, o desenvolvimento de um jogo, o desenvolvimento por exemplo, de uma nova rede de computadores, uma expansão de uma rede para conectar todas as sucursais, enfim, qual que é a finalidade? A construção de um data center, qual que é a finalidade? Então, essa é a necessidade justificativa. Para quê? Para aumentar o lucro, para resolver algum problema específico. A apresentação dos benefícios alcançados por meio do projeto são muito importantes, quer dizer, o que se espera como resultado que justificam esse empreendimento, quer dizer, vai aumentar a lucratividade da empresa, vai aumentar toda a sua excelência operacional, enfim, qual que é a finalidade, mas com os pés no chão. É muito importante construir projetos com os pés no chão. O que significa isso? Quer dizer, nada de ficar sonhando demais. Vamos fazer o que a gente consegue, vamos elaborar o projeto de acordo com o que a gente consegue resolver. Nada de prometer o que não vai conseguir realizar. Por causa disso, e que na hora de escrever os nossos objetivos e metas, nós temos que seguir, não é que temos, é altamente recomendável que utilize esse SMART como recomendação. O que significa o SMART? O SMART vem de uma expressão que o específico, mensurável, acordado,
realista e limitado no tempo, quer dizer, ele é tangível, quer dizer, ele é temporizável, quer dizer, ele vai funcionar, ele vai terminar num determinado espaço de tempo. Então, ao escrever os seus objetivos e metas, é sempre bom lembrar que ele deve ser redigido de forma clara e compreensiva. Às vezes a gente escreve para a gente mesmo, não, a gente escreve para os outros. Então, às vezes é interessante você pegar outra pessoa, vamos supor que você está aí escrevendo seu projeto, pega aí a mãe, o namorado, alguém da sua confiança, né, e pergunta, dá uma lida, que é um colega de trabalho, ou um amigo, assim, dá uma lida aqui, olha se está claro o que eu quero fazer. Às vezes é interessante constar, porque às vezes você está escrevendo e para você está muito claro. É interessante perguntar para o outro, está claro isso aqui, o que eu quero alcançar? Então, deve ser redigido de forma clara e compreensiva. O objetivo deve ser mensurável por meio de um ou mais indicadores. Quer dizer, ele deve ser mensurável, deve ser alcançável. Quer dizer, eu quero aumentar em 20% na lucratividade da empresa por meio desse projeto. Deve ser acordado com as partes interessadas, ou os stakeholders, né? Quer dizer, eles devem estar de comum acordo na construção disso. Por isso que eu falei que na hora de elaborar esse objetivo e as metas, geralmente a gente não faz isso sozinho. Quem está redigindo isso, por exemplo, ao elaborar um termo de abertura do projeto, o patrocinador conta às vezes com o cliente. Você percebe a diferença do patrocinador para o cliente? Quer dizer, o patrocinador é a autoridade máxima, é quem define as prioridades, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Qual o orçamento previsto, o que deve ser feito. Mas quem que vai usar isso? É o cliente. O cliente é que vai usufruir do produto, serviço, resultado do projeto. Dependendo do porte da organização, o patrocinador e o cliente é uma pessoa assumindo esses dois papéis. Mas às vezes é uma pessoa só, mas são papéis diferentes. Você percebe isso? Quer dizer, um tem autoridade para definir o que quer e o outro é o que vai usar. Bom, então esse cliente é interessante para que ele participe disso, porque ele fala assim, não, isso eu não quero, eu preciso é disso e daquilo. Porque às vezes o patrocinador desconhece todas as necessidades do cliente. O especialista, que é o projeto que será empreendido, é importante ele participar porque ele vai falar se isso é realmente viável ou não construir isso, se há outras formas, se isso realmente vai custar o que ele está disposto a investir. E o gerente do projeto, porque ele vai ajudar a viabilizar, ele vai transformar isso aqui em um produto, serviço, resultado do projeto. Ele é um integrador que vai integrar todas as outras áreas, todos os outros profissionais para poder gerar esse resultado exclusivo. Deve ser realista, como eu disse, com os pés no chão, nada de ficar fantasiando, porque a gente vai ser depois muitos projetos, ao término desses projetos, ou às vezes até durante, né, eles são auditados para verificar se você está realmente entregando aquilo que foi prometido. Deve estar centrado na realidade, no que é possível de ser feito, considerando as premissas e restrições que a gente vai trabalhar daqui a pouco. E o time bound, que é ser limitado no tempo, quer dizer, deve um prazo determinado para sua finalização, porque senão esse projeto nunca vai acabar. E o projeto precisa acabar, um dia tem que acabar. Se ele não tem data para terminar, então não é um projeto. Aí é a hora da gente refletir se isso não é uma operação continuada. Enfim, as premissas e restrições que a gente está esperando. Parece, né, difícil, tá? Não tem nada de difícil. Veja só, premissas são hipóteses, suposições que são consideradas verdadeiras, reais, sem prova ou com demonstração. Por exemplo, quando você sai de casa, vamos supor que você vai sair e vai encontrar os amigos. Aí você está no momento de... está no inverno. Aí você dá uma olhada no tempo, olha lá e fala assim, ó, estou assumindo como premissa de que não vai chover. Então não levarei o guarda-chuva, não sairei preparado para a chuva. Entendeu? Quer dizer, isso é uma premissa, é uma suposição que você confirma como verdadeira. Fala assim, não vai chover, então eu não preciso levar guarda-chuva. Agora, se vai chover ou não, isso é outra história. Se chover, aí não confirmou a sua hipótese. E toda hipótese, toda premissa que não for confirmada, ela gera um risco, que a gente vai falar já já. Então, por exemplo, a data que um recurso estará disponível. Recurso, quando eu falo recurso, eu estou falando de recurso humano ou material. Às vezes você está contando que um determinado profissional estará disponível no seu projeto a uma determinada data. E não foi confirmado, porque às vezes o recrutamento, seleção, o pessoal
às vezes não encontrou esse profissional ou às vezes ele não disponibilizou esse profissional. Então, se essa premissa não for confirmada, vai gerar um novo risco para você no projeto. Tá entendendo? Vamos supor que você espere que um servidor esteja disponível para funcionar na rede, na data tal, ou um recurso financeiro. Né? Vamos supor que 30% do valor do projeto, para empreender o projeto, fique disponível daqui a 72 dias. E não foi confirmado, quer dizer, preciso do dinheiro para o projeto caminhar. Então, o recurso pode ser humano ou material. Essas restrições, a restrição é tudo aquilo que limita ou pode limitar as ações do gestor do projeto, da equipe do projeto ou até mesmo do projeto. Quer dizer, tudo aquilo que vai nos limitar é uma restrição. Por exemplo, vamos supor que você possa trabalhar lá na organização, você está trabalhando em toda a reestruturação da parte de cabeamento, de rede de computadores. E aí o patrocinador já pega e já avisa. Veja bem, você pode trabalhar de segunda a sexta, de 8 até as 20 horas. Depois das 20 não pode trabalhar mais. Isso é uma restrição. Estabelecer uma restrição, uma limitação. Você não pode passar desse horário. Não pode trabalhar sábado ou não pode trabalhar no domingo. É uma restrição. Não pode trabalhar no domingo a partir de tal hora. É uma restrição. Há restrições legais, restrições organizacionais, há diversas restrições. E é importante a gente verificar quais são as restrições, as principais restrições que podem limitar as ações, às vezes até organizacionais, de normas da organização. É muito importante a gente identificar isso, porque essas restrições também podem gerar novos riscos. Por exemplo, vamos supor que você precisa trabalhar domingo às 17 horas. E está lá na restrição, você não pode trabalhar esse horário. Então, risco, às vezes, de não conseguir terminar porque você percebeu que no seu cronograma você precisaria avançar no tempo. E aí você já viu no próprio domingo. Quer dizer, se isso não pode acontecer, então é um risco de não entregar o projeto no tempo previsto. Tá entendendo? Outra, tem duas restrições que todo projeto possui. Você fala assim, não, meu projeto não tem esse risco, não tem essa restrição. Tudo bem. Se ele não tem essa restrição ou aquela, organizacional ou legal, todo projeto tem pelo menos duas restrições. Duas restrições. Restrição de tempo, porque todo projeto precisa terminar num tempo determinado. E a outra é a restrição orçamentária. Infelizmente, né? Seria tão bom, né, se os nossos projetos não tivessem problema de dinheiro. Quer dizer, pode gastar, imagina só que sonho, o seu patrocinador vira e fala, pode gastar o tanto que for necessário. Isso não é problema. Que bom, né? Pois é, mas essa não é a realidade. A realidade, geralmente, ele fala que você não pode ultrapassar, em hipótese alguma, aquele valor que ele não tem mais. Ele é exatamente o dinheiro que foi disponibilizado para o projeto. Entendeu? Então, quer dizer, duas restrições, prazo e financeiro. E os riscos? Bom, nós vamos identificar os principais riscos. Se você pensar e observar que todo projeto, imagina só, um projeto médio, não precisa ser um projeto muito grande não, gera em torno de 150 a 200 riscos, são muitos riscos. São riscos de mercado, são riscos com fornecedores, riscos com tecnologias, risco de uma tecnologia se tornar obsoleta, ou uma tecnologia às vezes ser muito inovadora e às vezes sua equipe não conhece. Quer dizer, tem muito risco. Risco de um profissional de alto desempenho te deixar na mão, um fornecedor não atender a sua necessidade ou a sua expectativa, tem um monte de risco aí, né? O risco do seu produto não terminar no tempo previsto, o risco do gestor do projeto largar o seu projeto no meio por uma oportunidade dos sonhos dele, tem isso infelizmente pode acontecer, é estranho, mas pode acontecer, né? O risco, às vezes, você conta com insumos ou matéria-prima que são importadas, são cotadas pelo dólar e o dólar disparar. Você está percebendo? Quer dizer, tem um monte de risco, né? O risco da sua equipe não compreender a complexidade do projeto, o gerente do projeto, às vezes, não possui a experiência necessária ou não conhecer bem o que ele está gerenciando, ou não possui as habilidades necessárias
de planejamento, de integração, por ser pouco experiente. Quer dizer, há diversos riscos, inúmeros riscos. Se a gente começar a identificar, a gente vai precisar de muitas e muitas e muitas videoaulas só para trabalhar o evento risco. Mas, nesse momento, quais são os principais riscos de competidores, né, de concorrentes, de lançar o produto antes de você? Então, agora é a hora de identificar só os principais riscos, só os principais. Esse detalhamento vem lá no planejamento. Agora a gente está preocupado só com os principais riscos. Então, são os principais riscos que podem possuir alta probabilidade de ocorrer e que podem gerar um alto impacto no projeto. O risco é um evento, uma incerteza, que pode ser positiva ou negativa. Geralmente a incerteza que mais nos preocupa é a negativa. O orçamento. O orçamento previsto para viabilizar o projeto, considerando no orçamento, a gente colocar qual que é o orçamento disponível para viabilizar o projeto. Vamos supor, a construção de um sistema de gestão empresarial chamado ERP para integrar todas as áreas funcionais com várias funcionalidades, como de Business Intelligence e outros recursos adicionais de inteligência analítica para ajudar. E o orçamento previsto, estou falando por alto, não vai brigar comigo depois no fórum lá, fala, professor, você está doido com o seu ERP desse valor? Né? 2 milhões de reais para construir esse ERP. Não vale falar isso no fórum, hein? Então, quer dizer, aqui é quanto que você está prevendo e está disponibilizando para a construção desse ERP a partir do zero. Já tem ERP muito mais alto do que isso e muito mais baixo. Não vou entrar no mérito disso, que não é o escopo da nossa aula. Gostou? Escopo, hein? Lembra disso. Que essa é a próxima aula, na nossa videoaula 3. O cronograma, né? Então, com os prazos, as principais fases, com os marcos, com as datas de entrega das principais fases. Lembra lá do diagrama de caso de uso? Então, qual que são as principais fases das entregas, por exemplo, de um sistema de informação, de uma rede de computadores, e quais são as principais fases, quanto tempo que vai demandar cada parte dessa, e as datas principais dessas entregas, ou milestones, ou pontos de monitoramento e controle, ou marcos. E aí o nome e a assinatura do gestor do projeto, por isso que é bom ele participar, é necessária a participação dele, e é fundamental, não pode. É claro que o patrocinador não pode ausentar dessa etapa tão importante que a gente está definindo o que é o projeto. Né? É claro que o patrocinador precisa participar do projeto inteiro, mas principalmente quando ele está definindo o que e como. E isso é quando? É na fase de iniciação e de planejamento. A gente está na fase de iniciação, que está definindo o que é o projeto. Nas próximas aulas nós vamos construir como construir esse projeto. Então aqui é o quê? Então o aprovador, que é o nome do patrocinador, ou alguém que tem autoridade em nome do patrocinador para assinar, né, que seria um iniciador do projeto, e a data disso. Está gostando? Eu espero que esteja gostando, porque ainda vem mais projeto aí. Eu sou fã dessa área. Eu espero que você esteja gostando e que aprenda. Entenda que isso é muito importante para a gente, não só no âmbito organizacional. Né? O que eu gosto dessa área de projeto e do nosso projeto integrador é que você vai perceber que você se torna o principal agente que você consegue construir e planejar um produto ou um serviço. Não é bacana? Bom, mas agora a gente está finalizando nosso vídeo, na nossa videoaula 2, e agora você identificou quais são os elementos do nosso termo de abertura do projeto, e agora o nosso projeto já existe, porque eu não falei que ele é o documento que oficializa a existência do projeto? Pois é, nosso projeto agora já existe, e agora os nossos problemas bons só estão começando. Tá ok? Então, até a próxima videoaula, que a gente vai trabalhar a declaração de escopo, hein? Me aguarde!